Então solta o vídeo aí. Solta o vídeo do Bolsonaro dizendo que é para votar no Nunes. Olá, amigos de São Paulo, capital. Jair Bolsonaro. Sou do Partido Liberal 22 em todo o Brasil. Temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. Estamos coligados com o MDB. Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o Coronel Melo Araújo 22. Então, aos amigos de São Paulo, eu peço, para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reeleja Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. E não esqueçam, para vereadores em todo o Brasil, 22. Muito obrigado a todos e até a vitória, se Deus quiser. Então, só que é o seguinte, o Nunes é o cara que tinha a Marta como secretária e a queria como vice. Inclusive chegou a dizer que ficou chateado quando ela saiu do governo dele, da prefeitura, e virou vice do Boulos. Ela é vice do Boulos. O Nunes sempre foi o crítico do Bolsonaro. E ele é apoiado pelo Temer, pelo Dória, pelo Rodrigo Garcia, até pelo Moraes, me dizem, né? Não sei se é verdade. Instituiu o passaporte da vacina na prefeitura, mandou demitir quem não tinha, apoia a Joyce Hasselmann. Estou querendo saber se ele apoia o Frota também. O fato é o seguinte, do outro lado você tem o Marçal, então fazendo, então esquece o Nunes, vamos para o Marçal. Aí o Marçal, que surgiu na política em 2022, né, ele já era um coach, né, famoso aí, mas ele surgiu na política em 2022, então ele antes disso não se manifestava. Mas quando ele começou a se manifestar, 21, 22, sentava o dedo no Bolsonaro. Agora está pedindo o voto do bolsonarismo, mas ele dizia que o Bolsonaro e o Lula eram farinha do mesmo saco. Dizia, inclusive, que são populistas, extremistas e que idolatram ditadores. A única diferença entre eles é que falta um dedo num deles. Foi a frase do... Você viu, Júlio? A frase do Marçal. Acho muito, muito bom o Marçal. Então é o seguinte, cara. Realmente, o bolsonarismo, o bolsonarista, olha isso e ele fica sem saber para onde vai. Ele fica se perguntando. Nos meteram numa cilada, Binho. Numa cilada. E aí o que acontece? Quem tá magoado pra caramba com isso é o Ricardo Salles. É óbvio, né? Porque ele se colocou na disputa lá atrás, anunciou seu nome, brigou com o Valdemar escanteou ele, nunca recebeu ele para conversar, e ele acabou saindo do PL. O PL abriu mão do Ricardo Salles e voltou para o Novo. Olha só a celeuma que foi criada, a briga interna e o que está em jogo, né? Nós estamos falando da maior capital, a capital mais importante, não é só do Brasil, da América Latina. Orçamento, sabe qual é o orçamento anual de São Paulo, Júlio? Você tem ideia? Rapaz, não é pouco não. É 111 bilhões de reais é o orçamento para o ano que vem da cidade de São Paulo. Você tem ideia da bronca que é. E o pessoal aí nessa briga interna acaba abrindo mão e corre o risco disso ir para o colo do Boulos, hein? Quando você olha o Nunes, você tem que enxergar quem está por trás do Nunes. Você tem que enxergar o PMDB de São Paulo, né? E tem na figura do Temer a sua, vamos dizer assim, o seu principal, a sua principal liderança, e o PSDB, que apesar dele ter se desconstituído, né, ter brigado, ter implodido internamente, ele ainda se faz presente, lembrando que um é a costela do outro. O PSDB nasceu do MDB, e em São Paulo é um corpo só. Tanto é que você vê ali o Temer, você vê o Dória nos bastidores, você vê o Rodrigo Garcia, todos eles associados. Eu queria ampliar um pouquinho mais, porque desse conjunto você também tem um sujeito chamado Kassab, do PSD, que é uma outra costela, é a costela da costela. Ele saiu de dentro do PSDB. Mas que permanece, ele fez o business dele, o negócio dele, que é o PSD, fez o PSD crescer imensamente, é um animal político, já fiz até quando eu estava na Cruzoé, fiz a capa dele, um animal político, é um sujeito que sabe fazer política daquele jeito, que a gente conhece, a política brasileira. E ele está aí, tanto é que ele consegue estar, o PSD consegue estar no governo do Lula e no governo do Tarcísio. Hoje ele é o principal conselheiro do Tarcísio, tá? O Kassab. Coloca nesse conjunto também o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que hoje
ele pode ter saído da política, mas ele permanece, ter saído do cargo, né, de um cargo eletivo, mas ele permanece na política. Ele é o representante da FEBRABAN no legislativo. Da FEBRABAN não, né, de uma costela também da FEBRABAN, que é um conjunto que envolve fintechs, etc. e tal, mas ele está ali representando o mercado financeiro. E eis que o Rodrigo Maia saiu rapidamente em defesa do Alexandre de Moraes nas redes sociais, assim que a Folha deu as suas primeiras denúncias. Então a gente está falando também de um conjunto que inclui, né, lembrando que o Alexandre de Moraes, ele saiu desse conjunto, ele foi do governo do Alckmin, do PSDB, ele foi secretário de Segurança, secretário do Kassab, secretário do Alckmin, ele foi ministro da Justiça do Temer e virou ministro do Supremo pelas mãos do Temer. Então esse é o conjunto que está por trás. Aí você fala assim, como é que o Bolsonaro apoia um candidato? Bom, gente, o Bolsonaro está com a faca do Supremo, do Moraes, no pescoço, né? Aquela ameaça permanente de prisão. Então essa é a política. Então você vai me perguntar, então quer dizer que o Bolsonaro está refém desse sistema? Tire as suas próprias conclusões, fazendo aqui um adágio do próprio Carluxo. Tá? Então a política ela é muito mais complexa do que aquilo que você vê nas redes sociais, no videozinho ou até na imprensa comercial.